Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. As bolsas asiáticas hoje negociam na sua maioria em queda, depois temos tido aqui dados fracos das vendas a retalho na China, darem aqui sinais que a situação económica no país não está ainda a melhorar. As vendas a retalho em novembro ficaram nos 3%, quando esperava-se um aumento de 4,6%. E a produção industrial aumentou a 5,4%, quando esperava um aumento de 5,3%. Já os preços das casas caíram a 5,7% em novembro, que compara com os 5,9% de queda no mês anterior. No Japão, ainda assim, os dados foram bons, portanto, o PMI industrial preliminar de dezembro foi de 49,5%, portanto, o anterior tinha sido 49%, e serviços 51,4%, quando o anterior tinha sido 50,5%. Já as encomendas de máquinas para outubro subiram 2,1%, quando esperavam uma subida de 1,2%. Na Coreia do Sul, o presidente Jun Suk foi destituído após as suas controversas decisões sobre a lei marcial. E olhando aqui para o mercado europeu, para já os índices, todos eles em queda, à exceção do índice espanhol, que negocia aqui praticamente flat, e o índice francês a cair 0,8, é o que mais cai na Europa, depois da Moody's ter reduzido então a notação da França de AA2 para AA3, com perspectiva estável, numa revisão financeira não programada, que citando então a fragmentação política que se vive neste momento no país e a instabilidade política que se vive e que dificultará, como é óbvio, a aprovação de medidas, sobretudo em relação ao controle do déficit. Nos Estados Unidos, para já os futuros, perspectivam uma abertura em alta dos respectivos índices. O calendário económico desta semana é dominado então por reuniões dos bancos centrais, nomeadamente a reunião da FOMC na quarta-feira, dia 18, às 19 horas. Será então decidida a taxa e depois a conferência de imprensa às 19h30. Recordar que na sua última reunião, em novembro, a FOMC reduziu a taxa em 25 pontos base para o intervalo dos 4,50 aos 4,75. E agora espera-se um novo corte para o intervalo dos 4,25 aos 4,50. Powell referiu também que os dados recentes apontavam por uma sólida expansão económica e que a inflação progrediu em direção ao objetivo dos 2%, mas permanece ligeiramente elevada, e as minutas da reunião de novembro referem então que os participantes anteciparam que seria provavelmente apropriado avançar gradualmente para uma orientação mais neutra da política a longo prazo, se os dados se apresentassem como o esperado, com a inflação então continuar a descer de forma sustentável para os 2%. No entanto, entretanto, saíram os dados do PPI da inflação e mostraram aqui alguns sinais de que a inflação pode começar a subir novamente. Depois, na quarta-feira, no mesmo dia, portanto será o dia mais importante da semana, a reunião do Banco do Japão, às 23 horas. O mercado aguarda então que o BOJ mantenha a sua taxa de juros de curto prazo no 0,25, marcando então a quarta reunião consecutiva sem alterações. No entanto, é improvável que a atual inação, por assim dizer, do Banco Central japonês persista, esperando-se que qualquer manutenção da taxa seja acompanhada então de uma orientação futura hawkish, portanto que assinale uma potencial subida em janeiro ou em fevereiro de 2025. Depois, na quinta-feira, teremos aqui a reunião do Banco de Inglaterra, ao meio-dia. Espera-se então que o Banco de Inglaterra mantenha a taxa inalterada nos 4,75. A inflação tem estado aqui acima do objetivo do Reino Unido e pode ainda ser mais influenciada pelos planos fiscais e despesas do governo e poderá então levar os decisores políticos a procederem com cautela a quaisquer medidas de flexibilização monetária. Olhando para o dia de hoje em particular, tivemos então aqui, conforme referi, os dados na China e no Japão, PMIs também em vários países da zona euro, em França, por exemplo, a manufatura a sair abaixo do esperado, serviços a sair acima do esperado. Na Alemanha, a mesma coisa, manufatura abaixo do esperado e abaixo dos 50, serviços acima do esperado e acima dos 50, em território de expansão. E na zona euro como um todo, também a mesma coisa, manufatura abaixo do esperado e abaixo dos 50, 45,2, e nos serviços 51,4, também a sair acima do esperado e em território de expansão acima então dos 50. Da parte da tarde teremos aqui os PMIs nos Estados Unidos, referentes ao mês de dezembro, industrial e de serviços, às 14h45,
e o chairman do Banco do Canadá irá falar então às 20h20. Olhando para os mercados, começando aqui então pelas commodities, o gás natural voltou aqui a testar a resistência aqui dos 3,60, perto de a testar, reagiu novamente em baixa. O petróleo está neste momento a consolidar, portanto fez aqui um máximo na sexta-feira passada, depois corrigiu, está a vir aqui novamente para baixo, e temos também o ouro para já corrigir em alta do movimento, do forte movimento de queda que registrou na passada sexta-feira, e portanto é normal que continue aqui a corrigir, poderá vir aqui este máximo dos 2,664 ou então até mais acima aos 2,672. Também a prata a corrigir em alta, aqui reagiu em alta aqui no limite superior do seu canal e portanto tem espaço também para progredir aqui em alta. Nas agrícolas, a soja continua completamente parada, o café corrigiu e voltou a subir, portanto pode esperar aqui novos máximos em breve. O trigo e o milho continuam fortes, apesar da correção registada então na semana passada, continuam em tendência de alta de curto prazo e portanto para já devemos privilegiar posições compradoras. Mesma coisa para o trigo, que apesar da tendência de médio prazo ser ainda de baixa, de curto prazo é de alta e está também aqui a corrigir em alta. O açúcar continua no seu canal descendente, o cacau atingiu finalmente os máximos do ano, feitos em abril, atenção, vamos ver se faz o breakout, acredito que aqui possa haver alguma correção em baixa, aqui na zona dos 11.670 aproximadamente. E os metais, o cobre em queda, o níquel bastante lateral, zinco lateral e alumínio também lateral. Olhando para os índices, começando aqui então pelo índice alemão, o DAX continua a ser um dos mais fortes da zona euro, portanto a semana passada terminou a semana com um novo máximo histórico, hoje está aqui a corrigir um pouco. O IBEX, conforme referi, está em zona de resistência, aqui dos 12.000 pontos, portanto não deverá conseguir ultrapassá-la tão cedo. O CAC também tinha quebrado aqui este canal, mas não está com força para continuar a subir, por conta da instabilidade política também, que já referimos, e a notação de rating, o downgrade de notação de rating da Moody's, e portanto está a cair com alguma força. O FTSE também aqui em queda neste momento, conforme estamos aqui a ver. Eurostock 50 também a cair. O S500 também para já aqui em queda neste momento, portanto mantém-se aqui no entanto suportado por esta zona importantíssima dos 6.050 pontos, portanto enquanto se mantiver aqui suportado nesta zona a tendência continua a ser de alta. O Nasdaq também, portanto está em máximo histórico, está aqui a corrigir um pouco. Dow Jones continua aqui sem conseguir quebrar então esta linha de tendência que havíamos aqui falado na semana passada, portanto sempre que toca nesta linha dá aqui um ponto de entrada vendedor. E Russell 2000 também continua para já a tendência de queda. Já as T-Notes continuam a prolongar também a sua queda depois de quebrarem esta linha de tendência. Aliás, este foi um dos trades referidos na semana passada como potencialmente interessante para shorts, com um target aqui na zona aqui dos 109 a 30 aproximadamente. Olhando para o mercado cambial, hoje o dólar está muito forte, portanto, euro também forte, libra também forte, temos o NZD também muito forte, o CAD nem por isso, mas temos sobretudo NZD, aliás libra, NZD, depois dólar e euro, as moedas mais fortes, e as mais fracas aqui sem dúvida o Yen e também o AUD. Olhando aqui para o mercado cambial, o dólar index então continua a disparar, a aproximar-se dos 107 e portanto vemos aqui fraqueza no EURUSD, hoje o cable um pouco mais forte. Relembrar que temos então reunião do Banco de Inglaterra esta semana, na quinta-feira, o Euro-Libra também aqui a recuperar, depois temos o Euro-AUD a disparar, com o AUD muito fraco, Euro-NZD também aqui em alta, o AUD-USD cá está bastante fraco no dia de hoje, também o NZD-USD bastante fraco, e temos depois aqui o Euro-Yen também a corrigir um pouco, Libra-Yen a ir para cima e Dólar-Yen também a ir para cima, a aproximar-se aqui da zona dos 156. Aqui o CAD está desinteressante, bastante lateral, dólar CAD a disparar, a Euro-Franco Suíço também lateral e dólar-Franco Suíço em tendência de alta. Por último, olhando aqui para o mercado de criptomoedas, a Bitcoin fez um novo máximo, continua a disparar
e está neste momento na zona então dos 104,300, tendo feito esta manhã aqui um novo máximo histórico acima dos 106.300 dólares. Portanto, continua aqui fortíssima. Já havia aqui traçado a zona potencial de ida da Bitcoin, ainda poderá subir aqui um pouco mais, aqui alguns entre os 107.500, 109, poderá ser aqui o target então para a Bitcoin. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.